Bora lá, bora lá. Cara, vergonha, né? O que é a vergonha de começar a criar conteúdo aqui no digital e por que de repente tu tá te travando, tu tá tendo vergonha, tu não tá conseguindo fazer exatamente o que eu tô fazendo aqui agora, que é puxar uma câmera e sair falando, cara. Lá na minha comunidade, no Aura Club, nós somos uma comunidade de marketing digital e, cara, nós temos pessoas que já começaram, pessoas que nunca começaram no digital, pessoas que querem começar, pessoas que nunca venderam nada e pessoas que já vivem do digital, assim como eu. E eu comecei a estudar marketing digital lá em 2015 e eu confesso que, assim, no início, né, eu acho que eu nunca tive ali um filtro, por exemplo, tipo assim, meu Deus, o que as pessoas vão pensar, né, meu Deus, vão me julgar. E as pessoas que já me conhecem, não sei o que, e provavelmente é isso que tu tem. A primeira coisa que tu pensa, né, quando tu pega o telefone na mão, chega a dar aquele calafrio, tipo assim, meu Deus, né, a internet já tem tantos especialistas e eu sou um especialista fajuto. Ou então, esses outros especialistas sabem muito mais do que eu, né? Geralmente são esses aí os pensamentos. Eu sei disso porque os alunos lá compartilham muito isso comigo. Eu confesso que eu não tinha muito isso, né? Esse medo, essa vergonha, esse bloqueio. Mas eu tinha algo que era talvez até muito pior, tá? Que era uma síndrome do impostor. Eu sabia que tinham outras pessoas tão boas quanto eu, né? Em 2015 eu confesso também que eu não sabia lá muita coisa de internet, mas o meu medo era comigo mesmo, né? O meu medo era de achar que eu não sabia o suficiente. Não era um medo de câmera, não era uma dificuldade de comunicação, mas era um medo. Independente se o teu medo é um desses aqui que eu falei agora, né, ou até mesmo o da possível síndrome do impostor, da impostora, eu tenho uma coisa pra te falar, cara. Eu tô aqui no meio do mato, tá? Eu gosto de fazer algumas caminhadas aqui, eu gosto de contemplar um pouquinho aqui a vida. E, mano, eu tava pensando numa parada. Vai todo mundo pro mesmo buraco, velho. Vai todo mundo pro mesmo... Tu tem noção disso? Tipo assim, de repente tu pode assistir esse vídeo e, cara, bater as botas. E todo aquele teu sonho, todos aqueles teus sonhos, eles vão contigo pro caixão. E ninguém vai realizar eles por ti. Então, de verdade, eu sei que parece um papinho meio motivacional, meio bobinho até. Mas, cara, tipo, se tu não abrir a câmera e simplesmente falar aquilo que tu pensa, colocar pra fora aquilo que tu tem aqui no teu peito carregado, e principalmente compartilhar o teu conhecimento com as pessoas, a tua vida não vai valer de nada, sabe? E se tu sente esse chamado, né? Eu sempre falo que a internet, ela é um chamado, né? Nós nos sentimos, digamos assim, literalmente chamados assim pela internet. A gente sente que a gente pode contribuir para esse mundo maravilhoso. A gente sente que a gente pode trazer coisas novas aqui para as pessoas. E, cara, se tu sente o chamado da internet, tu não deveria ficar procrastinando tanto, tá? Porque isso pode ser, de repente, um chamado que não é só da internet. Pode ser um chamado espiritual, pode ser um chamado divino, pode ser a tua missão de vida, pode ser, de fato, transformar a vida de outras pessoas. Pensa nisso, cara, sabe? Então, assim, toda vez que bater esse medo, toda vez que bater essa insegurança, toda vez que tu ficar com algum tipo de receio ou até mesmo com algum tipo de bloqueio, tenta pensar nisso. Isso com certeza tem que ser muito maior do que a tua vergonha. Isso tem que ser muito maior do que o teu medo. Isso tem que ser muito maior do que os teus julgamentos, do que os teus demônios internos, sacou? Então, essa é basicamente aqui a minha dica para quando as pessoas me falam assim, pô, Gabriel, mas eu tenho bloqueio de fazer isso. Cara, não deveria, porque o chamado da internet pode ser o teu chamado para fazer a tua missão de vida acontecer aqui, sabe? Cara, eu não tenho muito BO com isso, eu abro a câmera e saio falando hoje. Mas que nem eu falei, fazem 10 anos ali que eu já venho testando diversas formas. E confesso a vocês que, cara, quando eu comecei, olha só que doido, eu era CLT. Aí eu fui lá, fiz uma camada lá de primeiros vídeos. Na época acho que eu falava sobre design, copy, marketing digital, esse tipo de coisa. E, cara, eu fui lá e postei. E postei num perfil secundário, que não era o meu perfil pessoal, porque eu morria também de vergonha dos meus colegas de trabalho naquela época. Depois de mais ou menos, cara, acho quase um ano, eu já tava com 6 ou 7 mil seguidores, o que na época era muito. E já tava fazendo inclusive algumas vendas no digital. E chegou no meu chefe os meus vídeos. Nunca vou me esquecer. E ele me chamou pra uma conversa. E eu sabia que era sobre isso. Minutos antes de entrar na sala com ele, eu fui lá e apaguei a conta. E eu me arrependo até hoje disso. Porque eu não tinha coragem de voltar atrás. E aí eu descobri um segundo medo, que era o medo de ser exposto a uma bolha que eu não fazia mais parte. E eu confesso a vocês que eu levei quase 8 anos para sair dessa bolha e de fato começar a viver do digital, ou de fato começar a investir na minha marca pessoal. E, cara, essa foi a melhor coisa que eu podia ter feito por mim mesmo. Então, cara, faça isso por você.
transforme a tua vida. Esse chamado não é só um chamado da tua cabeça, né? É um chamado te mostrando de que tu tem total capacidade, total potencial de compartilhar a tua realidade com as pessoas, de compartilhar aquilo que tu pensa com as pessoas. Então, mano, só faz, só abre a câmera e faz. Eu te desafio, e se tu precisar de ajuda, pode me chamar aqui, me manda um direct, me chama lá no Instagram, me chama lá no TikTok, me chama aqui no YouTube. Mas começa, eu te ajudo, eu posso te ajudar. Eu não tô querendo te vender nada aqui. Eu já te falei lá que eu tenho uma comunidade e tudo mais. Eu não tô te obrigando a entrar na comunidade, eu te ajudo de graça. Porque esse é óbvio que eu quero ganhar dinheiro com isso, mas principalmente essa questão de começar, para muitas pessoas eu sei que não é fácil. E eu quero ajudar de graça, cara. Não vou te cobrar absolutamente nada. Me chama lá, eu vou entender qual que é o teu medo, eu vou entender qual que é o teu receio e a gente vai trabalhar juntos para que tu consiga fazer o que eu tô fazendo aqui agora. Paz.